Quero convidar os irmãos a nós lermos aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 18. Nós estamos aguardando a presença de um obreiro que vai chegar aí, mas enquanto isso o culto continua. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 18. Aleluia. Como diz um certo cantor, são muitas emoções, né? Mas Jesus é bom. Versículo 18 diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, e que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque como é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se sentar. Nós estaremos trazendo uma breve mensagem. Quero colocar como tema assim: Deus tem descanso e recompensa. Amém? Deus tem descanso e recompensa. O texto que nós temos lido, irmão, se deu durante o período em que Davi estava fugindo de Saul. E nós sabemos que depois que Davi fugiu de Saul, ele passou por um período até ele assumir o trono de Israel, passou aproximadamente quase 20 anos. E primeiramente ele teve uma grande perseguição de Saul, e a perseguição foi tão intensa que ele precisou se refugiar entre os inimigos de Israel. Davi foi até a presença do rei Aquis, e ali ele ficou no meio dos filisteus para fugir da presença de Saul. Tal era a perseguição que era sobre a vida dele. E quando a Bíblia diz que Davi, então, estando ali, o rei Aquis, ele designou para Davi ficar na cidade de Ziclag. E ali, todas as vezes que Davi saía a peleja, juntamente com seus 600 homens, Davi saía, pelejava pelos filisteus e retornava. No entanto, nunca que ele pelejava contra o povo de Israel diretamente. Uma certa feita, Davi, os filisteus, eles iam combater contra o povo de Israel. E Davi então estava num dilema, porque ele teria que enfrentar o seu próprio povo. Ele precisava ser leal ao rei Aquis, porque o rei Aquis havia lhe dado abrigo. E agora Davi então, dentro da sua lealdade ao rei Aquis, ele foi para a frente de batalha. Davi, juntamente com seus 600 homens, ele era homem de confiança do rei Aquis, rei dos filisteus. Mas quando ele chega na frente da peleja, os príncipes dos filisteus observam Davi, chegam perto do rei Aquis e dizem: o que esse Davi está fazendo aqui com esses homens? E o rei Aquis diz: ele é meu homem de confiança, e tentou argumentar, mas os príncipes dos filisteus não aceitaram.
temendo que Davi, no meio da peleja, no meio da batalha, se voltasse contra os filisteus. Então os príncipes dos filisteus aconselharam o rei Aquis que mandasse Davi de volta para a sua casa. Davi então retorna. Eles retornaram para Ziclag. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que Ziclag era uma cidade de Israel, mas que ela estava sob o domínio dos filisteus nessa época. E agora Davi chega até Ziclag, e quando ele chega em Ziclag, juntamente com 600 homens, ele depara com a cidade de Ziclag totalmente devastada, totalmente queimada. Os amalequitas haviam passado por ali e haviam levado todas as esposas, os filhos, todas as famílias daqueles guerreiros, daqueles homens. E o texto diz, irmãos, que aqueles homens choraram tanto, de tanta angústia, de tanta tristeza, que perderam as suas forças. Eles choravam demasiadamente, porque guerreiros também choram, guerreiros também derramam lágrimas, e chorar muitas vezes, queridos irmãos, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, chorar é sinal de sensibilidade. Tem muita gente, inclusive tem um ditado aí fora que diz que o homem que é homem não chora. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que o homem que é homem espiritual chora, e chora muito, porque é sensível, tem sensibilidade espiritual. E a Bíblia diz que aqueles guerreiros, aqueles homens que estavam acostumados a grandes pelejas, a grandes batalhas, eles choraram até perder as forças, a chegar até o ponto de querer apedrejar Davi, porque eles entendiam que Davi era um dos culpados por aquela situação. E diz a Bíblia que Davi então foi buscar a direção do Senhor, e quando ele ora a Deus, ele pergunta a Deus: perseguirei os amalequitas? E Deus disse: persegue-os, e eu vos darei nas vossas mãos. A Bíblia diz que Davi então renova suas forças, convoca aqueles 600 guerreiros, e começam e caminham em direção para perseguir os amalequitas. Meus irmãos, aqui nós aprendemos algumas lições, a qual quero passar para os irmãos, de forma rápida. No versículo 10, nós aprendemos que guerreiros também se cansam. Os líderes também se cansam. Aqueles que estão na frente da batalha, muitas vezes precisam demonstrar força, precisam demonstrar que são fortes, mas eles também se cansam. Aqueles que estão na frente da batalha também são homens, são humanos, e eles se cansam, eles choram, eles se entristecem, eles também têm emoções, eles também têm sentimentos. E foi isso que nós vimos aqueles homens, quando diz a palavra, aqueles irmãos, que eles caminharam até perseguir os filisteus. Mas durante o trajeto, diz a Bíblia que 400 daqueles homens tinham força suficiente para prosseguir. Porém, 200 daqueles homens perderam as forças, não conseguiram seguir adiante. Diz a palavra, aqueles irmãos, que 200 daqueles homens tiveram que ficar parados, tiveram que parar em determinado ponto, porque eles estavam cansados, eles estavam vindo de uma batalha, eles estavam vindo de uma frente de batalha, e segundo os historiadores, eles caminharam durante 145 quilômetros de onde eles estavam até a cidade de Ziclag. Eles estavam extremamente cansados, e agora, queridos irmãos, eles não tinham forças para prosseguir e perseguir os amalequitas. Então aqueles 200 homens param, e diz a Bíblia, queridos irmãos, que eles vão até um lugar chamado Ribeiro de Besor. E é interessante que quando a gente vai verificar o que significa a palavra